Vamos fazer uma oração antes de começarmos. Pai, muito obrigado por esse dia. Queremos te louvar, Pai, como temos te louvado até agora, com as canções. Louvar com o nosso entendimento, Pai. Abra nosso coração para o que vamos falar aqui agora. Ajude todos nós, Deus, a entendermos a relevância desse momento para nossas vidas. Eu sei que muitos aqui não lideram, nunca lideraram, nem pensam em liderar, Deus, esse grupo todo, ou nem querem pensar muito sobre liderança, Deus. Querem só ser um discípulo, Pai. E é isso, em última instância, o que o Senhor quer de cada um de nós, que sejamos só discípulos, Pai. Que entreguemos nosso coração ao Senhor, que aprendamos a viver como homens e mulheres de fé, te agradando. Pai, ajuda-nos a entender também que para isso acontecer, o seu plano envolve, Pai, nós como igreja, entendermos como o Senhor quer que sejamos liderados. Ajuda-nos a abrir nosso coração agora, mesmo os que nunca vão liderar aqui grandes grupos, Pai, que a gente entenda a nossa relevância em participar, em entender esse processo e em participar desse processo, no que cabe a nós, Pai. Te oramos, gratos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos a Efésios 2, capítulo 19. Como eu falei, esse culto vai ser um pouco diferente, porque eu quero pedir a atenção e o coração de vocês. Se você está nos visitando, isso inclui você, porque cada coisa que acontece na palavra de Deus, acontece com um propósito. E Deus mostra o amor dele, a sabedoria dele, por meio das coisas que às vezes a gente acha que nem tem relevância em nossas vidas. Então eu quero pedir essa atenção, porque esse processo que a gente vai passar nas próximas semanas é importante para a vida de cada um de nós, é importante para nossas famílias, é importante para os nossos amigos, vizinhos que ainda não conhecem a Cristo. E por isso eu quero pedir a atenção de cada um aqui. Em Efésios 2:19, a Bíblia fala, portanto, isso está aqui na tela e está na sua folha também, todas as escrituras que eu vou ler. A gente vai pular a primeira de Juízes 21. E fala, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce, para tornar-se um santuário santo no Senhor. Essa escritura daqui fala de fundamento e fala de pedra angular. O fundamento, de acordo com Efésios, se refere aos apóstolos e aos profetas. Esses profetas eram os profetas do Novo Testamento, não do Velho, os que anunciaram, junto com os apóstolos, a mensagem salvadora para nós. Eram cristãos que, pelo dom do Espírito, traziam a mensagem de Deus à igreja, de acordo com a doutrina dos apóstolos. A pedra angular é que nem nessa imagem que tem aí na folha de vocês. Nas construções antigas, a pedra angular era a pedra fundamental, era a primeira a ser assentada. Ela dava direção para todo o resto da construção. Se ela fosse alinhada corretamente, era ela que ia determinar como o resto da construção iria continuar. E, obviamente, essa direção fundamental, inicial, só é dada por Jesus, ninguém mais pode dar. O nosso líder, eu sei que a gente está um pouco triste. A notícia de um se mudando, a notícia de um irmão querido que está indo para outra fase em sua vida, isso traz uma tristeza, e é natural que traga. Mas a gente precisa lembrar, como foi falado, que o líder de nossas vidas é Jesus Cristo. Que Ele é quem determina a direção em que vamos andar. É Ele que mostra o caminho. E Ele vai usar homens, sem dúvida. Ele vai usar mulheres para nos ajudar. Mas é Ele que está por trás de cada homem, de cada mulher que suba aqui. E é essa convicção que Deus chama cada um de nós a ter. E tendo essa convicção, ainda que sintamos tristeza, a gente vai ter muita esperança e muita convicção de quem realmente está por trás de nossas vidas. Amém? Enquanto os apóstolos eram vivos, eram as palavras dele que eram autoridade para definir as questões de fé e de prática na igreja. E como não houve sucessão apostólica, após a morte dos apóstolos, o que restou dos apóstolos foi os escritos deles, foi a autoridade que eles deixaram, que está escrita no Novo Testamento. E aí junta isso, o Novo Testamento, a tradição dos judeus, que Jesus afirmou, a gente tem a Bíblia. E é a Bíblia que é o padrão de conduta para cada um que queira seguir a Jesus Cristo. E é a Bíblia que vai nos guiar, irmãos, nesse momento de transição no nosso modelo de liderança. É a ela que a gente precisa recorrer para nos perguntar, tudo bem, temos feito as coisas de determinada maneira até agora, mas agora que vamos ter uma mudança, qual é a maneira que a Bíblia nos ensina que deveríamos liderar e sermos liderados na igreja? Amém? Bem, vamos começar falando um pouco sobre
a distinção entre dom e cargo. A Bíblia ensina, em primeiro lugar, que Deus é um Deus doador. Ele é generoso. Ele é generoso com cada um de nós que está aqui. Só o fato de estarmos vivos é prova da bondade de Deus, de quanto Deus ama dar presentes. Ele dá presente para os bons, Ele dá presente para os maus. Ele não discrimina pessoas de acordo com sua moral para presenteá-las e para alegrá-las com coisas boas. E a Bíblia fala que Jesus veio, morou entre nós. Quando Ele subiu aos céus, Ele decidiu enviar presentes para os homens. Ele decidiu dar dons às pessoas. Dom, no grego, é presente. É uma coisa que Deus nos dá de graça. É um talento que tenhamos, que é útil para nossas vidas, mas principalmente é útil para a vida dos outros. Deus nos deu dons para a gente ser fonte de bênção na vida dos outros. Para a gente ter aquela fonte de alegria, que é a maior de todas, que é a que vem quando damos aos outros e não quando recebemos. Efésios 4 fala isso. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando Ele subiu em triunfo às alturas, Ele levou cativos, muitos prisioneiros, e deu dons aos homens. A gente não vai entrar na exposição da parte que vem antes disso, mas a gente quer se concentrar aqui que Ele deu dons às pessoas. E Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. A gente já estudou a respeito disso, os apóstolos, os profetas, e hoje em dia os evangelistas, os mestres, os pastores, são presentes que Deus dá à igreja. Então, há dons de liderança. Mas, sem dúvida, não são os únicos presentes que Deus deu. Olha aqui em 1 Coríntios 7:7. Bem, antes, em Romanos 12:6, fala, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Aqui nós temos dons que são mandamentos, na verdade. Todo mundo tem que servir, demonstrar misericórdia, encorajar. Mas algumas pessoas são muito boas em fazer isso. Na verdade, essas pessoas receberam dons de encorajamento, de serviço, de contribuição, de liderança, de misericórdia. Em 1 Coríntios 7, versículo 7, Paulo fala, gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Ao que Paulo está se referindo aqui? Paulo era solteiro, havia um dom de celibato. Alguns de nós temos esse dom. A gente não precisa ficar achando marido e mulher para cada irmão solteiro. Alguns vão ficar solteiros muito bem, obrigado, até o fim da vida. Receberam um dom. E isso é um presente de Deus, não é uma maldição de Deus. 1 Coríntios 12, versículo 8. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito a outro dons de curar, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Aqui a gente tem, na maior parte, dons miraculosos, que nós não cremos que continuam como uma obrigação de Deus distribuir isso a cada discípulo. Mas são dons que a palavra de Deus menciona. São dons para nos servir e principalmente para servir a comunidade. Mas o ponto é, basta nós, e todo discípulo, toda pessoa, na verdade, nem precisa ser discípulo, recebeu dons. Isso é o que Deus adora dar para cada pessoa. Mas basta nós termos dons para nós termos ordem na igreja? Não. Bem, pega a igreja de Corinto, por exemplo. Uma igreja que falava em língua, que tinha muita profusão de profecias, de coisas incríveis acontecendo lá. Era uma igreja ordenada? Era uma igreja que estava avançando na causa de Deus? Não. 1 Coríntios 14, 40, Paulo fala para os irmãos, tudo deve ser feito com decência e ordem, irmãos. Sabe, a diversidade de dons, ou até mesmo a quantidade de dons. Podemos ter uma igreja extremamente talentosa, mas isso não quer dizer que nossa igreja vai ser uma igreja ordenada, que a nossa igreja vai ser uma igreja que vai avançar na causa de Deus. E por essa razão, porque dons em si não são suficientes, Deus instituiu cargos eclesiásticos. Deus instituiu posições de liderança diante da igreja.
com a autoridade inerente a cada um desses cargos, com o objetivo de ajudar a igreja a crescer, com o objetivo de ajudar cada um de nós a conseguirmos ser discípulos em nosso dia a dia, no nosso trabalho, na vizinhança, no tratamento dos nossos filhos. Não é para nós nos preocuparmos com coisas incríveis e maravilhosas demais, é com o objetivo de ajudar o maior número possível de pessoas a serem salvas. Em 1 Timóteo 3,15, Paulo fala isso para Timóteo. Se eu demorar, Timóteo, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Sabe, Deus tem padrões de moral. Deus tem padrões de conduta. Esses padrões precisam ser estabelecidos na comunidade de discípulos. Não temos opção de viver da forma que queiramos viver. Precisamos nos submeter a como Deus quer que nós vivamos nossas vidas, se vamos viver perto de Deus e se vamos ser uma chance para as pessoas que ainda não o conhecem, a conhecê-lo. E por causa disso, é necessário existir pessoas que ocupam cargos na igreja, que têm autoridade inerente a esse cargo, para ajudar a igreja a ser essa comunidade. Amém? Esse cargo precisa ser um cargo de autoridade reconhecida da comunidade. A igreja precisa participar e reconhecer os seus líderes. O modelo em que um líder chega para liderar a igreja, sem o aval da igreja, sem a participação da igreja, eu não vou dizer que é um modelo errado, mas não é um modelo que está descrito no Novo Testamento, nos exemplos que a gente vê no Novo Testamento. Sabe, quem escolhe os ocupantes desses cargos de liderança? Bem, os líderes da igreja, ou os primeiros líderes, ou os líderes atuais, caso a igreja ainda não tenha esses ocupantes, junto com a igreja, escolhem esses homens que vão exercer esses cargos. A igreja deve participar e deve, em última instância, aprovar quem são esses homens, porque é responsabilidade da igreja se submeter à autoridade desses homens. E por isso ela precisa participar, ela precisa ter a chance de dizer se gosta, se não gosta. Não que a gente vai fazer uma votação para decidir quem é que a maioria acha que deve nos liderar, mas todos precisam poder falar e precisam poder expressar qualquer dúvida, qualquer a questão que haja. Certamente, em última instância, nós sabemos que é Deus quem escolhe seus líderes. É Deus que levanta, é Deus que abaixa, é Deus que tira, é Deus que muda o propósito e o chamado de cada homem. Amém? Sabe, no Novo Testamento, a gente vê uma estrutura de liderança muito simples. A gente vê 2 cargos eclesiásticos, 2 cargos de igreja. Eram cargos de presbíteros e cargos de diácono. E quando eu falo cargo, eu quero me referir a essa posição de liderança, que é uma posição oficial e reconhecida por toda a igreja. Logo no início da comunidade cristã em Jerusalém, a gente vê lá em Atos 6 o seguinte: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Tá, aqui tem uma ótima lista de nomes, se você está em dúvida de que nome dar seu filho, por exemplo. Mas aqui a gente vê esse padrão. Surgiu uma necessidade em Jerusalém, e aí os apóstolos falaram, nós precisamos escolher homens para ocupar uma determinada posição. Os estudiosos acreditam que esses homens foram os primeiros diáconos da igreja. E eles tinham padrões espirituais, precisavam ser homens de fé, e eles escolheram esses homens para ocupar essa posição. Quem escolheu esses homens? A igreja escolheu. Agora, Pedro, sendo apóstolo, supervisionou esse processo. Ele não simplesmente contou os votos da igreja, falou, esse daqui recebeu mais voto. Se fosse escolhido um homem que não se enquadrava nos padrões espirituais, esse homem não seria escolhido como diácono. Então é importante a gente entender que é uma parceria entre os líderes atuais, os líderes existentes da igreja, junto com toda a igreja. A gente não pode nem só deixar os líderes fazerem isso, e também não dá só para deixar a igreja sem a participação dos líderes fazerem isso. Está claro essa parte? Porque é muito importante, e isso é essencial. Eu quero pedir novamente um engajamento emocional e intelectual da gente com essas questões. Porque a gente vai precisar, ao longo das próximas semanas, pensar a respeito
da liderança aqui do nosso setor do Butantã. Amém? O que aconteceu aqui em Jerusalém se tornou um padrão nas igrejas. Paulo ia, fundava igrejas, ele escolhia homens para exercerem a função, ocuparem o cargo de presbítero. Quando ele não fazia isso pessoalmente, ele mandava um cooperador dele para fazer isso em outra igreja. Aqui em Atos 14, 23, Paulo e Barnabé designaram-lhe presbíteros. Esse termo designar é ordenar, eles elegeram. Presbíteros é sinônimo de bispos no Novo Testamento, e a gente vai explicar essas duas palavras. Eles designaram presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Em Tito 1, Paulo não pôde estar lá em Creta, mas ele fala para Tito, a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava, e constituísse, ordenasse, elegesse presbíteros, bispos, em cada cidade, como eu o instruí. Quando Paulo escreve a carta dele aos Filipenses, ele fala lá em Filipenses 1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, todos os discípulos, com os bispos e diáconos. Ele separa os dois tipos de cargos que existiam naquela igreja. Ele fala, os irmãos, não que essas pessoas sejam diferentes, no sentido de serem melhores ou piores, ou mais espirituais ou menos espirituais, mas eram os líderes oficiais da igreja. Por isso Paulo os separa, chamando a atenção. Quando Paulo quis falar pela última vez com os irmãos de Éfeso, a igreja em que ele mais passou tempo no Novo Testamento, ele estava numa viagem, ele para em Mileto, quem que ele chama de Éfeso? Quem que ele quer influenciar, sabendo que ele provavelmente nunca mais voltaria a Éfeso? Atos 20, 17. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Porque eram os homens que estavam ali exercendo a liderança principal da igreja. E ele queria influenciar aqueles homens e passar a sua mensagem muito importante para eles. E a gente começa a ver um padrão exemplificativo. É importante a gente entender que no Novo Testamento não existe uma estrutura ou um modelo que seja prescrito para a igreja. A gente está tentando achar um modelo que a gente acha que é mais bíblico, que a gente acredita que é mais parecido com o exemplo que o Novo Testamento nos deixou. Nós não estamos dizendo que o modelo que temos exercido até aqui é errado, ou que cometemos pecados com como já fizemos antes, e que agora achamos a solução dos nossos problemas. Não é isso. Nós estamos propondo um modelo que acreditamos ser mais parecido com o exemplo do Novo Testamento, mas por alguma razão, Deus ele não quis prescrever esse modelo. Então a gente tem um certo grau de liberdade para tomar nossas decisões a esse respeito, amém? Mas o que a gente vê, de fato, de exemplo no Novo Testamento, é isso virar um padrão. Paulo ia, os apóstolos iam, fundavam igrejas, os evangelistas fundavam igrejas, levantavam homens de acordo com padrões espirituais para liderar a igreja, e esses homens recebiam o nome de presbíteros e de diáconos. Mas sabe, não faria sentido então, numa igreja típica do primeiro século, a gente imagina, nomear presbíteros e diáconos, porque a gente estava colocando alguém num cargo de liderança. Mas não faria sentido, pelo exemplo que a gente vê, nomear um evangelista ou um mestre. Porque dons não se nomeiam. Deus dá os dons para as pessoas. E a gente não precisa do reconhecimento da igreja para alguém ter o dom de Deus. Se alguém recebeu o dom de ser um evangelista, ele é um evangelista. Quer a gente reconheça ou não. Se alguém recebeu o dom de ser um mestre ou um pastor, Deus deu esse dom. Não importa se a gente vai reconhecer isso ou não. Você entende a diferença? Mas para alguém ser reconhecido diante da igreja como um presbítero, precisa ver o reconhecimento, porque é um cargo que necessita do reconhecimento da igreja. E de uma coisa mútua que vai existir, de um relacionamento mútuo entre o líder e entre o liderado, e entre o resto da igreja. Obviamente, um presbítero pode ser um evangelista, alguém que exerce a função, o cargo, a posição de líder, de um dos líderes principais da igreja, pode ter o dom de ser um evangelista. E amém, tomara que frequentemente a gente tenha alguém assim. Alguém vai ter o dom de ser um mestre, alguém vai ter o dom de ser um pastor. A gente vai precisar de dons de liderança
na vida desses irmãos que exercem o cargo, que ocupam o cargo de presbítero. Mas há uma diferença entre ter recebido o dom e de ser reconhecido diante da igreja como um presbítero, ou como um dos líderes principais. Sabe, quem são os presbíteros? Os presbíteros são homens. Isso não diminui em qualquer aspecto o valor de nossas queridas irmãs. Vocês têm outras funções importantíssimas e essenciais na igreja, mas os presbíteros cabem aos homens exercer. São servos. Não estamos falando principalmente sobre alguém que vai comandar a igreja ou supervisionar a igreja, ainda que supervisionar a igreja esteja envolvido no papel que o presbítero vai exercer. Mas a gente está falando de pessoas que são servas, que são pastores das ovelhas, que vão dar vida pelos outros. A gente está falando de um termo que aparece 2 sinônimos no Novo Testamento, presbítero e bispo. Em Atos 20, novamente, olha o que Paulo fala para esses irmãos. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Então, Paulo chamou os presbíteros, mas aí quando ele está com os presbíteros, ele chama eles de bispos. E isso acontece em algumas outras escrituras, de modo que é claro, e a comunidade acadêmica reconhece esse fato, de que a gente está tratando de 2 palavras sinônimas para um só cargo. Um presbítero é um bispo, que é um episcopo, que é uma terceira palavra que a gente trouxe para o português também. O termo de origem, a palavra presbítero vem do hebraico, veio lá do Velho Testamento. E quando a gente pensa em presbítero, o que essa palavra significa? Um presbítero é um ancião, é uma pessoa mais velha, é uma pessoa mais experiente, é um homem mais sábio. No Velho Testamento, os presbíteros ou os anciãos sempre estão junto com o povo de Deus. Lá no Egito, quando o povo nem tinha saído do Egito ainda, quem que falava com o povo? Os presbíteros, os anciãos. Era essa palavra. Eram os líderes da comunidade. Eram os homens mais respeitados da comunidade. Então, presbítero traz essa ideia de maturidade, de sabedoria, de vivência. Enfatiza o caráter desse homem. Sabe, um presbítero precisa ter caráter. Precisa ter o que é necessário para suportar as pressões espirituais e as pressões emocionais que vêm de liderar pessoas. Porque a gente é um bando difícil de gente, não é verdade? A gente tem problemas, a gente tem questões, e alguém precisa saber e ter caráter para suportar essas pressões. Já o termo de origem grega bispo, que é episcopos, significava um líder, um chefe. E ele significa exatamente isso, é um supervisor, ele é um superintendente, ele é aquele que tem o todo em mente, ele é aquele que gerencia o todo. Em Atenas, por exemplo, na antiguidade, os episcopos eram magistrados, juízes enviados às cidades da redondeza para organizar as cidades e para governar as cidades depois. O termo episcopo se refere a um inspetor, a um supervisor, mas ele não diz o que é que o episcopo supervisiona. Pode ser edifícios, pode ser um supervisor de negócios, pode ser um supervisor de pessoas. No Novo Testamento, é com relação a pessoas que o episcopo exerce a sua função. Ele quer dizer, olha, ele é um supervisor de cristãos, no que toca a sua vida espiritual. Está fortemente associada à ideia de pastoreio. Sabe, ninguém na Bíblia recebeu o chamado ou a autoridade para chefiar a vida de outros irmãos. Não existe esse chamado. Mas o que existe sim, é que associada à ideia de liderar, existe a função de pensar na vida das pessoas. De pensar como as pessoas estão indo em sua caminhada com Cristo. Como que o todo está funcionando. Que necessidades existem que precisam ser supridas? Quem vai supri-las? Quem vai ser treinado para ocupar determinada posição que vai servir o resto da comunidade? Se alguém não pensa, se alguém não está olhando o todo, todos nós vamos sofrer. A comunidade vai sofrer. E por isso, pela sabedoria de Deus, a gente vê esse termo sendo descrito de forma sinônima, com 2 sinônimos. Um presbítero, alguém que se envolve, alguém que serve, alguém que é mais experiente. E um episcopo, que é alguém que tem dons de liderança, que pensa no todo e que vai
de fato, liderar o povo para onde ele precisa ir. Amém? Eu vou pedir mais uns 10 minutos de vocês. Pode ser? Amém. O que um presbítero faz? A função do presbítero está intimamente ligada às duas palavras que o Espírito Santo escolheu para designar o presbítero. Vamos voltar lá para Atos 20 na sua folha. Está aí de novo. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros, e aí cuidem de vocês mesmos, do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Um presbítero pastoreia o rebanho. Ele cuida do rebanho. Ele se envolve com o rebanho. Ele conhece as pessoas. Ele, na verdade, mais do que conhece as pessoas, ele conhece pessoas. Ele sabe como gente funciona. Os tipos de temperamento das pessoas, o que é que faz as pessoas crescerem, o que é que motiva, o que é que entristece. Ele é um conhecedor não só das Escrituras, que é a sua ferramenta de trabalho principal, mas ele é um conhecedor de gente. E ele tem habilidades para liderar gente. E assim ele consegue usar as ferramentas da palavra de Deus para trabalhar no coração de pessoas. Pastorear também envolve proteger as ovelhas do perigo. Em Atos 20, de novo, Paulo fala: sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, e não pouparão o rebanho. Por isso, vigiem. Lembrem-se de que durante 3 anos, jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Sabe, Paulo está falando, lobos ferozes, pessoas com más intenções, vão entrar no meio de vocês, vão tentar destruir a fé de vocês, dos seus irmãos. Alguns de vocês vão se tornar esses lobos. E Paulo está falando, protejam o rebanho. Sabe, pastorear envolve proteger ovelhas do perigo. Por isso o presbítero não pode ser uma pessoa passiva. Eu sei que a gente tem uma ideia já preconcebida na nossa mente, de que o presbítero é, em geral, uma pessoa mais velha, com uma família exemplar, que tem já cabelos grisalhos, que é super encorajador, aquela pessoa que você faz de qualquer coisa para estar do lado dela, porque ela vai te dar um elogio. A gente quer essas pessoas, e ótimo, mas essas pessoas, biblicamente, não são o estereótipo de um presbítero. Um presbítero precisa ter dente para rosnar contra lobo. Ele precisa ver o perigo chegando, e ele precisa se colocar diante do lobo e da ovelha, e falar, você não vai atacar as ovelhas. Ou seja, o presbítero, ele precisa se posicionar. Ele precisa tomar iniciativa. Ele não pode, de forma alguma, ser uma pessoa que, apesar de ter uma família ideal, custa para colocar seus pensamentos, ou para tomar decisões, ou para ter pulso e energia para ir adiante com suas decisões. A gente quer a maturidade não é negociável. A experiência é uma característica essencial do presbítero. Mas eu quero convidar a gente aqui, à medida em que a gente medita sobre as Escrituras, a ir refazendo o nosso estereótipo. Porque para alguns de nós aqui, a gente só vai ter presbítero na igreja daqui a 30, 40 anos. Mas isso não é bíblico. Nós temos 27 anos como igreja de São Paulo e temos vários irmãos na igreja que já podem ocupar esse cargo de presbítero. Mas, de novo, o presbítero precisa agir rápido, precisa agir decisivamente diante do perigo. O que mais o presbítero faz? O presbítero lidera. Em 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Sabe, os presbíteros lideram a igreja. E aqui Paulo fala, os presbíteros que lideram bem a igreja, ou seja, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação, é o ensino. Você não precisa ter a capacidade de falar em público para ser um presbítero, mas você precisa ter a capacidade de liderar. Você precisa ter dons de liderança para poder liderar o povo de Deus. De novo, o que o presbítero faz? Ele gerencia, ele vê o todo, ele supre necessidades, ele está envolvido no processo de levantar novos líderes. Ele pensa como que a igreja está não só agora, mas daqui a 1 ano, daqui a 5 anos. Que direção a gente está tomando? O que precisa ser feito para a gente ir numa direção boa hoje?
Um presbítero precisa ter princípios de gerência, irmãos. Eu sei que a gente fica meio desconfortável quando a gente pensa sobre gerenciar uns aos outros, né? Eu não quero que alguém pense em mim como um ativo a ser gerenciado. Mas sabe, a gente precisa ser maduro nesse momento para entender que apesar de eu querer que alguém se importe comigo, me considere como um indivíduo, existem aspectos da comunidade que precisam ser gerenciados, que precisam de modelos, de processos em curso, para que a coisa se torne repetível, para que a nova geração, quando saírem os líderes de lá, os novos líderes possam entrar, possam liderar bem, para a gente ter um legado, para a gente ter coisas que os nossos filhos vão poder aprender, como que a gente faz determinadas coisas na igreja. Tudo isso tem a ver com aspectos gerenciais. Sem dúvida, se alguém não é espiritual e tenta ser gerente, sai de baixo. Eu não quero estar perto dessa pessoa na igreja. Mas, falando de espiritualidade, não é suficiente ser espiritual. Há irmãos aqui, alguns de nós aqui, algumas senhoras, algumas pessoas mais velhas, alguns irmãos que de fato têm famílias incríveis. E quando eu falei de famílias incríveis, eu não quero menosprezar, é o meu sonho. É o maior do meu sonho, meu e da Ana, meus filhos se tornarem cristãos e imitar a família que alguns de vocês têm aqui. Eu largaria tudo na vida para meus filhos serem cristãos. Então, isso vale demais. Mas o meu ponto é que não basta só ser espiritual. Precisa ser espiritual e precisa ter o dom de liderança para, sendo espiritual, conseguir liderar a igreja numa direção adequada. Amém? Por último, os presbíteros, eles devem também poder ensinar, embora nem todos tenham como seu trabalho principal ensinar, como essa escritura que a gente acabou de ler fala. Sabe, liderar um setor, liderar uma igreja, é o trabalho de um presbítero, irmãos. No Novo Testamento, a gente não acha nenhuma outra escritura que nos direcione, o que nos dê o exemplo contrário a isso. A gente vê o evangelista sendo mencionado 3 vezes. Filipe, uma vez, Efésios 4, outra vez, a terceira vez é com respeito a Timóteo. A gente não tem clareza qual era a função de Timóteo lá na igreja de Éfeso. Ele estava lá ajudando a igreja, e ele tinha que encorajar, ele tinha que refutar a doutrina, ele tinha que exercer, em vários sentidos, ocupar a posição de um presbítero. Mas a gente não vê, no passado, a gente associou ao homem, ao evangelista, a função do presbítero. Biblicamente, o que a gente vê o evangelista fazendo é evangelizando, e é treinando outras pessoas a estudarem a Bíblia com as pessoas, e a fazerem mais discípulos. E a gente vai precisar, sempre para a igreja ser saudável, de evangelistas. Então, se você tem o dom de ser um evangelista, glórias a Deus, exerça-o, treine outras pessoas. Mas já há alguns anos que a gente vê, e na verdade muito antes de 2003, que pessoas que eram denominadas evangelistas, elas estavam diante da igreja exercendo o cargo de um presbítero, pensando exatamente nessas coisas que a gente está falando aqui, pensando no todo, pensando em como levantar liderança, como pastorear, como ajudar, pensando em como pessoas poderiam se fortalecer, etc, etc. Sabe, o que a gente vai fazer nas próximas semanas é o seguinte: a gente vai continuar ensinando sobre esse assunto. No domingo que vem, a gente vai falar quais são as qualidades de um presbítero. E aí a gente vai entrar, não se preocupe, na maioria das nossas possíveis inseguranças a respeito de, mas o que a gente faz com as passagens que estão dizendo lá, como um presbítero precisa ser, o que ele deve ter em sua vida. Vamos falar sobre isso. Depois de superada essa fase, a gente vai... daqui a 2 semanas, então, tem um tempo de perguntas e respostas aqui. Vai ser um culto um pouco diferente. Os universitários fariam culto nesse dia, mas a gente conversou com eles e pediu para esse culto ser adiado para janeiro, para a gente poder... conversou com alguns deles, perdão se alguns outros não estão sabendo, tá? Porque isso daqui foi decidido essa semana. A gente vai ter, então, um tempo de perguntas e respostas para a gente entender e poder tirar aqui em comunidade, de uma forma ordenada, nossas dúvidas a respeito desse processo. Daqui, no próximo domingo, então, isso vai ser dia 7. Dia 14 vai ser nossa confraternização, então vai ser aquele culto especial. Mas o que a gente vai fazer até dia 14,
nós como igreja, nós vamos escrever, nós vamos indicar homens da nossa comunidade que nós acreditamos, de acordo com o que estamos aprendendo aqui, que poderiam ser presbíteros, ou futuros presbíteros da nossa comunidade. E a gente vai, de preferência, indicar por que a gente acredita que esses homens poderiam exercer esse cargo, poderiam ocupar essa função. No recesso de janeiro, de dezembro, de janeiro, e até a gente conseguir terminar essas conversas, a gente vai conversar com essas pessoas. A gente vai, e semana que vem a gente vai entender melhor qual vai ser o conteúdo dessas conversas, porque a gente vai entender as qualidades que um presbítero precisa ter. Então, a gente vai fazer um cálculo de despesas com os possíveis futuros presbíteros da comunidade. Em primeiro lugar, eles precisam querer, não basta ter a necessidade. A gente precisa de alguém aqui liderando. Quem está aí disponível? Que mais? Não. Se não tem ninguém, a gente vai ficar sem liderança principal por um tempo. E Deus vai trabalhar nos nossos corações para nos ajudar a ter o chamado, a querer fazer e exercer e ocupar esse cargo. Amém? Mas eu acredito que já existem esses irmãos aqui na nossa comunidade. E a gente vai orar nesse processo, a gente vai jejuar ao longo desse tempo. E eu quero chamar a cada um de nós a começar a orar e a jejuar por esse processo. A gente talvez não vai marcar por causa das férias, um jejum coletivo, talvez a gente faça isso em janeiro, mas sabe, é responsabilidade de cada um de nós, irmãos, como nós vamos sair do outro lado desse processo. Não pense que o Jorge está ali na frente, o Jailson está ali falando, é responsabilidade dele, eu vou cuidar da minha vida. Isso diz respeito ao nosso cristianismo. Somos nós que vamos ser liderados. Somos nós que vamos participar, e Deus espera que cada um de nós possamos influenciar esse processo à medida em que ele acontece, amém? E aí, em algum momento em janeiro, em fevereiro, nós vamos trazer uma lista de homens que vamos apresentar para a igreja como possíveis futuros presbíteros. Eu estou falando futuros presbíteros, e a gente vai entender melhor isso semana que vem, porque de fato, talvez em alguns casos, a gente não possa nomeá-los como presbíteros ainda, porque não tem todas as qualidades que a Bíblia exige que eles tenham. Mas eles vão estar exercendo, ocupando a função, o cargo de um presbítero, ainda que a gente entenda que talvez eles precisem amadurecer mais. A gente vai apresentar esses nomes para a igreja e a gente vai dar um tempo para qualquer um de nós que tenha dúvida sobre qualquer um dos nomes que for apresentado, que tenha ressalvas, que tenha questionamentos, a virem nos procurar, tirar suas dúvidas e ter a chance de dizer, eu não acho que esse homem é passível de ser um presbítero, um futuro presbítero na igreja, porque eu tenho essa questão, porque eu vejo isso acontecendo. Então, depois de passar por esse período de conversas, a gente vai, com a bênção de Deus, em algum momento de janeiro, fevereiro, anunciar os futuros presbíteros do setor Butantã para a igreja. Irmãos, eu peço orações, obviamente Deus está conduzindo esse processo, esse é o nosso plano, Deus faz o que quer, Ele muda o desígnio dos homens, eu peço orações por esse plano, eu peço que a gente se envolva desde já emocionalmente, a gente está aberto para você vir questionar até o plano, ou dar sugestões sobre o que vai acontecer, mas em especial eu peço a oração e o envolvimento de cada um de nós, amém? Vamos cantar uma última canção e vamos terminar nosso culto depois. Muito obrigado.